Oiê, meu nome é Júlia. Eu conto aqui nesse canal um pouco da minha história com Deus. E hoje eu vim contar pra vocês a primeira vez em que eu escutei Deus realmente falando comigo. Foi algo assim que marcou muito a minha vida e eu amo contar essa história. Contei um pouco aqui de como foi conhecer Jesus, de como foi conhecer o Deus Pai, que Jesus ele foi me apresentando tanto para o Espírito Santo como para Deus Pai. E de verdade, conhecer Jesus foi a melhor coisa da minha vida. E com o tempo eu fui escutando ele falar comigo. No início eu até falei aqui que eu só falava e não escutava nada. Mas esse momento foi muito bom para que eu realmente me esvaziasse, sabe? Quando você tá com muita coisa dentro de você e você precisa de alguém ali te ouvindo. Então esse momento foi ótimo, serviu muito para isso, para que quando Jesus começasse a falar comigo, eu realmente conseguisse entender ele. Gente, e eu tô gravando de outro, vamos dizer assim, outro cenário. Tá, tem muito passarinho cantando, então se vocês ouvirem passarinhos no meu vídeo, não se importem, porque eu tô gravando em outro cenário e eu tenho certeza que eu não vou conseguir tirar o barulho desses passarinhos, mas tá tudo bem. Bom, o que eu compartilho aqui é a minha experiência com Jesus, tá? Então, por exemplo, não é. Isso não quer dizer que você propriamente vai ter a mesmíssima experiência que eu, tá bom? Mas eu gosto de compartilhar como foi escutar a voz de Jesus, como foi escutar a voz de Deus pela primeira vez. Mas eu acredito assim que cada um tem um jeito, ou pode ser de um jeito diferente, mas aqui eu compartilho como foi comigo. Eu me lembro assim que em algumas vezes eu escutava Jesus falar. Era algo muito sutil mesmo. Era como se fosse uma voz na minha mente. Mas assim, era uma voz diferente do meu pensamento em si. Porque é fácil, né? A gente falar assim, eu tava pensando sobre tal coisa. E às vezes a gente pensa em a nossa própria voz, vamos dizer. Mas eu sabia quando era Jesus falando de uma maneira sutil, porque a voz, querendo ou não, era diferente da voz do meu pensamento. Ou algumas vezes, quando eu sentia Jesus falando comigo, eu penso, nossa, eu jamais pensaria nisso. Então eu já ficava atenta no começo para ver se realmente era a voz de Jesus ou não. E muitas das vezes, vamos dizer assim, que aquela voz, ela me dizia algo. E por muitas vezes o que eu fiz? Eu, abre aspas, né? Eu tive fé e testei. Eu falei, bom, se for Jesus, isso que essa voz tá me falando vai acontecer. E muitas vezes era realmente Jesus. Tinha vezes que sim, tinha vezes que não, mas a maioria era sim Jesus, porque as coisas que aquela voz ia me dizendo realmente aconteciam. Então vamos dizer assim que era uma voz realmente na minha mente falando comigo. Outras vezes também eu tinha experiências que era como se fosse um sentimento muito forte. Eu até brinco que é como se fosse um sentimento que falasse. Não sei explicar propriamente, mas você sente algo tão forte dentro de você que se você para analisar, vamos dizer, você entende que é ali o Espírito Santo falando com você. Então você consegue identificar aquilo que ele está te falando. Mas vamos dizer assim que isso é uma análise que você faz. Você sente aquilo, você sente, tem uma impressão forte, você para analisar o que aquela impressão tá te falando, sabe? Então eu brinco que é um sentimento que fala. Então, assim, eu lembro que quando eu era pequena mesmo, uns 7, 8 anos de idade, na minha infância, tinha algumas vezes que eu escutava Jesus, mas eram raras as vezes. Então, por exemplo, assim, eu tinha um amigo que estava internado no hospital e eu lembro assim que eu tava orando muito pela vida dele. E daí, no domingo de culto, eu ouvi uma voz falando assim: Olha, seu amigo vai voltar pra casa amanhã, segunda-feira. E eu lembro assim que eu tava voltando da escola e daí a minha avó falou assim: "Você não sabe quem voltou pra casa?" E era o meu amigo. E eu falei: "Nossa, era Deus ali falando comigo." Nessas sutilezas assim, eu realmente percebia que era Jesus falando comigo ali, entende? Então eu falava: "Nossa, então ele realmente me escuta, ele realmente fala comigo." E com o tempo, isso foi ganhando um pouco mais de força. Então, vamos dizer assim, que com uns 13 anos que eu comecei realmente a conversar com Jesus, eu senti algumas vezes ele falando comigo, mas eram coisas muito sutis, sabe? Até meio bobinhas, assim, mais relacionadas à minha vida propriamente. Uma coisa, às vezes ele me fazia perguntas,
perguntas de como eu estava e começava, vamos dizer assim, que eu brinco, a cutucar o meu interior. É como se ele quisesse que eu mesma pudesse me conhecer em determinados momentos da minha vida. Então ele me fazia perguntas para realmente, vamos dizer assim, revelar coisas da minha própria vida que eu não estava enxergando. Então eu sentia essas perguntas acontecendo através daqueles sentimentos que fala, e ali eu sabia que era a voz de Jesus. Ah, e outra coisa, ouvir a voz de Jesus, pelo menos no meu caso, foi assim: quanto mais tempo eu passava com ele, mais tempo ele passava comigo, era mais fácil eu identificar, porque é como se, vamos dizer assim, se o seu pai ou sua mãe te chamasse. Você tá acostumado com aquela voz, então quando eles te chamam, você sabe até identificar. Ah, foi meu pai que me chamou, foi minha mãe que me chamou. Então, quanto mais a gente se relaciona com o Espírito Santo, com Jesus, eu acredito que chega até a ser automático a gente ter experiências com a voz dele. Só que, logicamente, tem coisas, vamos dizer assim, que no começo, pelo menos na minha vida, foi muito sutil, e de repente foi começando a ficar mais profundo, ao ponto de eu falar: opa, peraí, se não for a voz de Deus, tá tudo perdido, porque eu realmente tô dando passos na minha vida com base nessa voz. Mas teve também uma experiência muito marcante, que é ela que eu vou contar pra vocês, de quando eu realmente ouvi a voz de Deus, que assim, sabe, foi praticamente nítida a voz, de tão forte que foi. E assim, foi muito marcante na minha vida, porque tudo aquilo que aquela voz me disse, que a voz de Deus me disse, realmente aconteceu. Eu me lembro assim que eu estava na faculdade. Eu devia estar no finalzinho, assim, na metade pro final. Eu tava no 8º semestre, fazendo faculdade de Direito. E a minha cidade, ela fornece fretado, porque aqui na minha cidade não tem faculdade, então eles fornecem um fretado. E eu tava nesse fretado, indo pra faculdade, eu devia ser umas 6 horas da manhã, assim, e eu tava vendo o sol, assim, que ele tava muito forte, o sol. E eu, assim, eu estava sem pensar em nada, só olhando pro sol, naquela sensação meio que, nossa, que ainda tava cansada, então eu tava indo, assim, só observando a vista. E de repente eu escutei assim: Júlia, você tá me escutando? Aí eu olhei e falei assim: eu tô te escutando. E eu falei assim, interno, sabe? Pensei, respondi pensando: eu tô te escutando. Aí essa voz, que é a voz de Deus, me falou assim: então presta atenção no que eu vou te falar. E essa voz, eu lembro assim que ela era uma voz muito precisa, tipo, muito certinha, assim, e dava pra ouvir claramente. E ao mesmo tempo ela falava muito calmo, sabe? Não falava rápido, não era um sentimento que falava, não era nada disso, era uma voz que estava falando comigo. E daí essa voz falou assim: preste atenção no que eu vou te falar. E daí me fez a seguinte pergunta: tudo bem se no 9º, 10º semestre eu apresentar uma pessoa pra você? E, gente, sincero, honestamente, eu não tava esperando isso. Eu não tava esperando essa pergunta, até porque eu tava tão concentrada naquilo que eu tava fazendo. Eu tava estudando muito, eu não tinha tempo nem pra respirar direito. E eu olhei para aquilo e falei assim: olha, eu acredito que no 9º, 10º semestre eu vou estar mais tranquila. Vou estar com as coisas mais organizadas, né? Porque já vai estar se encerrando a minha faculdade. Então, tudo bem. Aí ele falou assim: então presta atenção, porque ele me deu datas muito precisas. Foi no 9º, 10º semestre da faculdade. Falou assim que ia só, vamos dizer assim, que eu ia ajudar essa pessoa. Depois ele na verdade, começou a me explicar com mais sutileza que eu ia ajudar essa pessoa. Mas assim, foi muito marcante. E ele falou ainda assim: anota isso. Eu anotei, mas gente, eu joguei o papel que eu anotei fora. Quando Deus falar pra você anotar uma coisa, anote. Mas assim, não jogue fora, tá? Porque a gente às vezes pensa assim: eu vou lembrar. E a gente não lembra, porque isso aconteceu comigo. Depois eu fiquei: meu Deus do céu. Mas graças a Deus, Deus foi tão bom e tão misericordioso que eu também tinha anotado em outro lugar, que é no meu diário, realmente. O nome Diário com Deus, eu tinha anotado no meu diário com ele realmente aquilo que ele tinha me falado. E daí eu lembro assim que eu não contei pra ninguém e esqueci, de verdade, assim, esqueci disso. Ainda pensei assim: olha, tudo bem, se for Deus me falando, vai acontecer. Não tem o que eu pensar, não tem o que eu fazer, o que eu posso fazer.
né? E graças a Deus, porque eu não queria fazer nada, eu falei, meu Deus, se Deus precisar contar com a minha ajuda, eu tô com tanta coisa pra resolver, assim, me dedicando tanto, que se ele for fazer isso daqui sozinho, tá tudo bem. Foi isso que eu pensei na hora. E realmente aconteceu. Deus me apresentou uma pessoa, eu ajudei essa pessoa e aconteceu tudo exatamente da forma que ele tinha me falado. Então, assim, foi muito nítida a voz e foi uma experiência muito marcante na minha vida, porque realmente foi assim, foi a primeira vez em que eu ouvi claramente a voz de Deus sem intermediários, vamos dizer assim, não era ninguém me entregando uma profecia, não era ninguém falando alguma coisa e também era muito forte, sabe? Não era uma coisa sutil como eu estava acostumada. Então eu falo assim que essa foi realmente a experiência que eu tive mais marcante em ouvir a voz de Deus. E assim, uma oração que eu sempre faço todas as noites, eu unjo os meus ouvidos e eu falo, Deus, que os meus ouvidos estejam atentos à tua voz. E parece ser brincadeira, né? Parece ser algo bobo, mas quando a gente declara isso, inclusive sobre o nosso corpo, na nossa oração, é isso que acaba acontecendo mesmo. Então eu peço para Deus, Deus, que os meus ouvidos estejam atentos à tua voz, porque Deus, muitas vezes ele está falando com a gente, mas a nossa ansiedade está mais alta do que a voz dele, ou a gente só não está prestando atenção, não está com os ouvidos atentos à voz dele. Então essa é uma oração que eu faço todos os dias. Deus, que os meus ouvidos estejam atentos à tua voz. E realmente é isso que acontece. Eu falo isso todos os dias até hoje, porque eu acredito assim que Deus tem muito mais. Parece assim que a gente conhece um pouquinho de Deus e de repente tem muito mais e muito mais e muito mais, porque Deus é infinito. Então, assim, eu sempre faço essa oração e eu acredito que eu vou fazer, assim, pro resto da minha vida essa oração, porque eu quero realmente ouvir ainda mais profundo a voz de Deus. E é isso, o vídeo de hoje é esse de como eu ouvi a voz de Deus pela primeira vez. Foi uma experiência muito legal, muito marcante na minha vida. E eu espero que vocês tenham gostado e espero também que os seus ouvidos estejam atentos para ouvir a voz de Deus. Um beijo!